falou onde? 14, Atos 14, Deixa eu ver. versículo a partir do 19. Atos 14, 19, todos acharam? Aqui. A palavra fala assim que Paulo é apedrejado. Tá gravando? E sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-lhe por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte. Partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, nos ensinar a ter mais amor por ti, ó Pai. Pedimos que o Senhor possa falar com nossas vidas, clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Ai, quer sentar aqui, ó? Não, vou ficar aqui mesmo, esse cantinho aqui. Tá. Essa palavra que nós lemos aqui, eu diria que foi um momento difícil para Paulo. Como foi? Porque Paulo, ele foi apedrejado porque ele estava falando do amor do Senhor. E ele foi apedrejado de uma maneira que eles imaginavam que ele estava morto. Que nós lemos aqui que ele foi apedrejado e o povo arrastou ele, tirou fora da cidade. Nossa. Maldade, né? E às vezes as pessoas podiam olhar com os olhos assim, falar assim, puxa, povo cruel, né? Tá trazendo a palavra de Deus, falando coisa boa, ainda querem matar ele, né? Apedrejar. E o povo lá gostava de uma pedrada, né? A gente vê que o povo lá tinha uma certa tendência a apedrejar outras pessoas das coisas que eles não gostavam, né? Mas pedrejava até matar, né? E ali a gente vê aqui o quanto Paulo foi fiel ao Senhor. Ele levou essas pedradas, foi tido como morto. E foi, eu imagino Paulo todo ensanguentado, sendo arrastado. Pedrada, tudo quanto é lugar que ele deve ter levado. E foi arrastado para fora da cidade. Ou seja, eles queriam jogar Paulo fora. E ele estava levando a palavra do Senhor. Às vezes a vida nos dá umas pedradas. É, E a gente às vezes acha que tá demais, é verdade. né? E as pedradas às vezes são só verbais, né? Mas Paulo aqui foi levar uma pedrada mesmo. Tanto é que eles, eu imagino que ele teve as ofensas verbais e levou as pedradas ainda física e ainda por amor de Cristo. Ainda fui arrastado pra jogar Foi ele. arrastado. Ele usou uma estratégia aqui, ó. Porque eles foram apedrejados e arrastaram para fora da cidade. Porque acharam que ele estava morto. Daí quando rodearam os discípulos, Então, ele levantou-se. mas acontece ali, Miriana, Senão ele tinha morrido. esse momento de rodear, que os discípulos o rodearam, foi uma operação de Deus na vida de Paulo. Ele estava morto, então. Porque ele foi arrastado e levado como morto. Só que o Paulo tinha um chamado e ele estava fazendo ali a obra do Senhor por amor ao Senhor. E o chamado de Paulo não tinha acabado ali. E quando os discípulos rodeiam, significa da igreja. Significam daqueles que buscam ao Senhor e o Espírito Santo, ele vivifica. Né? E você vê ali que quando nós vamos ler ali no próximo versículo que a Miriana falou, a princípio você vai ler, você vai pensar que ele fingiu de morto para salvar a sua vida. Eu entendo ali que a hora, eu entendo ali que a hora que os discípulos o rodearam, o Espírito o vivificou para que ele continuasse. E você vê que depois no outro dia ele vai lá de novo. Vai de novo e aí fazem discípulos para o Senhor Jesus. As vidas são convertidas. Mas aí pensar pro cara insistir tanto é porque. Vocês concordam que está escrito isso ali? Olha lá, ó. Depois que ele rodeou, ele levantou e ele entrou onde? Versículo Na 20, cidade. Ó, 14 e 20. No 20. Ó, eles arrastaram ele para fora da cidade, foi dado como morto. Falou, isso aí já era.
Os discípulos o rodearam, ele vivificou. E aí, em vez dele se mandar embora, se fosse qualquer um de nós na razão, nunca mais põe o pé nessa cidade, a Bíblia diz que ele entrou de novo na cidade. E no dia seguinte, ele partiu com Barnabé e Berde. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade que ele foi apedrejado, e feito muitos discípulos, daí sim, depois que cumpriu o chamado de Deus para a vida dele, aí ele continuou o ministério dele para outras cidades. Olha, hoje, se a gente for trazer para a nossa vida de cristão, tão poucos motivos as pessoas estão se afastando da casa de Deus. Verdade. É uma ofensa por qualquer motivo. Ah, eu não estou bem de saúde, Deus deixou eu ficar doente. Afasta da presença do Senhor. Ah, aconteceu tudo isso comigo. Mas por que Deus deixou isso acontecer O pessoal comigo? acha que é castigo, né? Então, qualquer motivo é motivo para a pessoa abandonar. E os motivos que a fazem abandonar, ela nem estava servindo ao Senhor. Foi na vida cotidiana dela que aconteceu alguma coisa que ela... Não foi nem pelo amor de Cristo e pelo Evangelho. Porque Paulo, fora essas pedradas aqui, a gente vai ver que ele teve muitos açoites. E você vai ver que ele estava cantando louvores, fazendo a obra do Senhor. Se a gente for olhar com os olhos racionais, fala, puxa, tá fazendo a obra do Senhor, por que acontece esse tipo de coisa? Tá servindo o Senhor? Porque as pessoas têm uma mentalidade, pensando, se a gente tá servindo o Senhor é obrigado a fazer só coisa boa pra nós. Ninguém gosta de luta. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Ninguém gosta de luta, né? Desconheço quem goste. Mas o fiel é provado na luta. Ontem eu recebi um áudio de uma irmã que falou assim, Miriam, eu não sei o que eu falo para uma amiga minha. Ela perdeu um familiar com câncer, perdeu o pai com câncer e ela tá com uma suspeita de câncer também. Nossa. E ela tá desesperada. E eu não sei o que eu falo para ela. Essa menina, amiga dela, me ligou chorando. É falar para preparar a alma, né? Então, o mundo, o Senhor Jesus, ele não fala que no mundo a gente vai viver mar de rosas, mas ele fala que nas aflições ele vai estar conosco. Paulo levou pedrada, o Senhor estava com ele. Quantos servos do Senhor estavam lá servindo o Senhor, buscando o caminho da salvação, e o Senhor com eles? Estevão morreu na pedrada. Os irmãos na arena da cruz. Só que quando Paulo aqui, ele chegou um momento na vida dele que ele entrega a vida dele com a sensação de dever cumprido. Como é bom quando a gente tem aquele dia que você fala, nossa, meu dia rendeu hoje, né? Fiz tanta coisa, fiz isso, né? Hoje rendeu o dia. Tem dia que a gente fica com essa sensação que dia não rende nada, e tem dia que a gente fala, pô, rendeu o dia. Na vida espiritual de Paulo, no final da vida dele, ele faz um balanço, fala, pô, rendeu a minha vida espiritual. Porque ele fala, percorri a carreira e guardei, combati o bom combate e guardei a fé. Acabei a carreira. Porque ele fala, eu vivi todas as aflições dessa vida, mas nada foi suficiente para que eu abandonasse Cristo. Eu vou entregar minha vida agora, mas eu guardei a fé. Então, o importante é nós ter esse desejo que Paulo teve de missão cumprida aqui na terra. Olha, eu passei por lutas, eu passei por dificuldade, mas a minha fé, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nem a fome, nem a miséria, nem as pedradas dessa vida, nem os falsos amigos, nada me roubou. Eu estou indo para a eternidade guardando a fé, porque só a fé nos preserva com a nossa comunhão com Deus. E dia após dia, a gente tem que guardar a fé. Porque vai ter muita coisa querendo minar a nossa fé. E como que é uma das maneiras da gente guardar a nossa fé para a gente fazer que nem Paulo? Porque Paulo fala assim, olha, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O testemunho dele era forte. Para você falar para alguém te imitar, você tem que ter...
a expressão muita fé no seu taco. Você fala, pode me imitar, pode fazer o que eu faço. Porque hoje em dia o mundo fala assim, é o contrário. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O mundo não quer compromisso. E muitas pessoas que confessam o evangelho, às vezes também não quer compromisso. Ninguém quer ser o testemunho vivo. Paulo falava assim, sede meus imitadores. Ele falava para os seus discípulos, para as pessoas que ele falava, porque eu sou de Cristo. Porque um dia, no caminho de Damasco, eu conheci Jesus. E depois daquele dia ele mudou minha vida e eu decidi, eu vou seguir ele, vou ser fiel. Pode vir pedrada, pode vir açoite. E nós estamos dispostos, por qualquer dificuldade que a vida venha nos colocar, a guardar nossa fé? A amar Jesus? Mesmo que aquele dia não tenha sido bom, mesmo que venha dias infortúnios na nossa vida, dias de lágrimas, dias de dores, dias que as coisas parecem que deu tudo errado, dias que às vezes aquela voz fala assim, você é um fracassado, pra você nada dá certo. E aí você vai guardar a sua fé. Você vai tomar posse. Não, Jesus me ama. Ele tem o melhor para mim na eternidade. Pode não estar dando muito certas coisas aqui neste mundo, mas eu vou guardar a minha fé. Eu vou ser fiel até a morte. É isso aí. Hoje você vê vidas fracas espiritualmente que por qualquer motivo saem da presença do Senhor. Verdade. E por que isso? Por que nós estamos vivendo esse tempo? Se fosse um momento de juntar, ó, gente, vamos dar pedrada em todo mundo que é cristão aí. Quem que negar Cristo pode ir pra casa. Quem não negar, pode Matar. pode matar. Quantos aqui quer ficar e quantos quer correr? Acho que talvez quase todo mundo ia correr. Né? Então, nós temos, até o momento, nós temos liberdade de culto, né? Até o momento nós temos liberdade de culto. A gente não sabe o que nos prepara o amanhã. Tem países que muitas pessoas morrem por falar que é cristão. É verdade. Segundo Mateus 24, vai acabar essa mordomia. As pessoas serão Então, perseguidas, sim, os cristãos. E nós estamos preparados para servir ao Senhor até o fim? Você está preparado para abrir mão das coisas que ainda te prendem nesse mundo para ser fiel de verdade? Então, é um momento a gente tem que fazer reflexão. Porque a palavra fala de muitos sinais. Ontem nós estávamos fazendo umas serenatas na rua. E depois do culto, convidando as pessoas para assistir o culto. E eu falei para uma senhora que ela estava convidada para assistir o culto. E que Jesus ia voltar. Ela falou, mas será mesmo? Assim, né? Será mesmo? Porque tem muitas pessoas que ouvem a vida inteira que Jesus vai voltar. Como Jesus não deu data, ele significa que é para você estar preparado a qualquer momento. Candeia cheia a qualquer momento, né, Ana? Eu falei assim, olha, a senhora é dona de casa. Se a senhora tá vendo que o tempo tá fechando para chuva, a senhora tá com o varal cheio de roupa, o que a senhora deduz? Vou recolher minha roupa porque vai chover. Ela falou, verdade, faço isso mesmo. Então, e a Bíblia fala de sinais proféticos que indicam que Jesus está para voltar. E se você não está com a tua vida espiritual preparada, a chuva vai chegar. Vai molhar. Se ela não recolheu a roupa, ela fala assim, nossa, não é que ia chover mesmo, eu não recolhi a roupa? Não é que Jesus ia voltar mesmo e eu não me preparei? Aí já é tarde, né, Ana? Vai lá, a roupa já está molhada tudo. E assim a vinda do Senhor Jesus vai pegar muita gente desapercebido. Por quê? Relaxo. Os sinais estão aí para avisar. Às vezes a gente começa com algum sintoma que a saúde não está bem e às vezes a pessoa não liga de atrás. Não está bem, não liga. Quando vai ver já tem alguma coisa pior. A gente tem que perceber os sinais. Nós vivemos momentos de sinais. Ah, não, mas Jesus fala que vem, não vem. Mas e se você for ao encontro dele? Está preparado para o dia do julgamento? Quantos estão preparados para aquele grande encontro com o Senhor? Então, nós temos um tempo contado, né? Aqui, nesse versículo que nós lemos, mostra o quanto Paulo
estava comprometido com o Evangelho. Ele estava comprometido para levar a mensagem de Jesus. Então, vamos analisar a nossa vida, vamos refletir o quanto que eu estou comprometido de falar de Jesus para alguém. Não só me alimentar do Senhor Jesus, falar que Ele está voltando, mas fazer discípulos para o Senhor Jesus também. Vivemos um mundo que a fé se esfriou. Por isso que as pessoas não acreditam até que Jesus vai voltar. Porque o tempo profético é um dos sinais que o amor ia se esfriar. O amor não se esfriou só por Jesus. Por pai, por mãe, por irmão, patrão, funcionário, vizinho. É um amor esfriado geral. Proféticos, sinais proféticos. E nós temos que cuidar para que o nosso amor jamais se esfrie. E uma das maneiras da gente guardar a nossa fé, é falar do amor do Senhor. Porque o amor do Senhor alimenta a nossa alma e alimenta a nossa fé. Então essa é a palavra que tinha para nós vir nessa noite. Alguém quer fazer algum comentário? Quer falar, Miriam? E que possamos dia a dia guardar a nossa fé, para que a gente possa falar como Paulo. Que ele percorreu a carreira, combateu o bom combate e guardou a fé. É essa a nossa missão aqui na Terra, é isso. Chegar no Senhor Jesus, Senhor, quando o Senhor me alcançou, eu fui fiel. Passou as lutas, tudo, mas eu fui fiel. Guardei a minha fé. Eu tô aqui porque eu te amo. Porque eu guardei. Guardei o amor que o Senhor colocou aqui dentro. Isso a gente tem que fazer mesmo, não pode vacilar. E Você tem que vacilar ou não? Não, porque senão vai ficar. A gente tem que guardar a nossa Saber fé. o que conversa, saber o que faz, saber como anda. Olha, pra gente ganhar a salvação parece difícil, mas não é. Porque nós temos que saber se vestir, saber caminhar, saber conversar. Tem tudo isso. Porque se nós formos cristãos e ficar com o nosso pensamento lá, naquilo que não pertence para nós, e o pensamento ficar que coisa não pertence para nós, já estamos pecando. Então nós temos que ser fiel no Senhor nessa parte. Eu sei que tem hora que a gente às vezes faz algum pecadinho, né? Dentro de casa, às vezes a gente perde um pouco de paciência com a A gente tem que pessoa. ficar vigiando, né? A gente é falho, né? Mas eu sempre, quando eu penso, eu perco um pouco de paciência, eu vou lá pro quarto e falo, Senhor, tem misericórdia da minha alma, não deixa eu pecar. Porque às vezes tem hora que a paciência tá tão pouca. É porque o pecado na vida do cristão, ele tem que ser acidental. E aí eu vou A gente pedir não pega perdão por logo, querer, né? logo em seguida. E se eu ficar, por exemplo, se eu discuto com a Ana, por exemplo, uma comparação, que ela é minha teimosa, é uma comparação, não estou dizendo que nós discutimos, nós somos um carne. Ela briga comigo, mas na hora que eu falo que eu vou morar debaixo da ponte, quando ela briga comigo. Aí, e você pensa que à noite eu durmo? Não, perco meu sono. Eu perco meu sono. É só de brincadeira, perco o sono. Eu fico triste, fico sentida, peço perdão para Deus, Senhor, será que eu fingi a Ana, Senhor? Me perdoa. E aí vai, eu quase não durmo, fico assim. A ronca é normal, eu não é pecado roncar. Mas olha, que bom que quando a gente fizesse algo Você que não escuta agradasse, isso, que a gente não agradasse o Senhor, a gente sentisse essa tristeza, esse incômodo. E eu fico E incomodada. a gente ia desagradar menos o Senhor se a gente se incomodasse, porque, né? Quando eu discuto aqui dentro de casa com alguém, eu fico tão incomodada que eu perco o sono. Eu pequei. Eu falo pra ele, não quero pecar, gente, pelo amor de Deus, não quero pecar. Me deixa. Eu falei, pá, quando ela começa a me perdoar, eu falo, eu vou morar debaixo da ponte. Porque eu não aguento mais. Porque tem hora que ela tá teimosinha demais, sabe? E aí vai, né? Mas a gente tem que ser fiel mesmo. E Deus
de vitória, porque nós precisamos, né? O que nós estamos precisando mesmo é de bênção do Senhor. Se Deus não tiver misericórdia da nossa alma, Nós estamos acabados. por isso que por coisinha pequena a gente não pode nem levar em conta. Tem que deixar passar. Se o Senhor é tão bom com nós, por que nós vamos levar em conta coisas pequenas? Né? Amém. Vamos cantar um louvor?